Amém, amados. Graça e paz. Amém? Louvado seja Deus. Estamos chegando ao fim do ano, a uma reta final. E mesmo chegando nesse tempo que já está se findando, eu queria te convidar nesta noite a produzir e a gerar em seu coração expectativas acerca daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ainda é tempo, ainda é possível, ainda mudanças e grandes mudanças podem ocorrer. E eu creio que a maior mudança que possa ocorrer nas nossas vidas, diante do cenário a qual nós estamos inseridos, é aquelas mudanças que começam de dentro para fora. É aquilo que Deus quer fazer no seu interior, no seu coração, na sua vida. Então ainda há tempo de receber um toque do Senhor. Há tempo ainda de receber uma direção, uma palavra, uma resposta. E talvez nessa noite Deus quer falar com você de uma forma muito pessoal, muito ímpar e profunda, tocando no seu interior. Queria te convidar, nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Números. Livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Você que chegou lá, mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos ler a partir dos versos 25 até o 33. Números, capítulo 13, do verso 25 ao 33. Assim diz a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Assim diz a palavra de Deus. Pai, nos abençoe, nos edifique nesta noite, fale conosco de uma forma ímpar e muito pessoal e muito profunda. Que possamos sair daqui, ó Pai, com a sua perspectiva e não a nossa.
Que possamos sair daqui, ó Pai, edificados, encorajados pelo Teu Espírito. Fale conosco, cumpra os Teus propósitos nesta noite. Faça aquilo que lhe apraz. Assim nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De tantas frases que nos chama a atenção, de tantas frases que talvez já tocou no seu coração, teve uma delas que nesses dias aí, me chamou a atenção. Interessante que quando nós vamos conversar com algumas pessoas, sempre flui algumas conversas edificantes, gostosas e boas, e algo chamou o meu coração. Uma frase que diz assim: você é o que você vê. Você é o que você vê. Interessante que o verso 33, e eu quero que você observe e passe comigo sobre os versos aí que acabamos de ler. A declaração dos espias após o retorno da missão que cabia a eles. O verso 33 declara exatamente como é que eles se enxergavam. A expressão máxima ali diz que eles se viam como gafanhotos. Mas perceba algo. Perceba uma coisa muito interessante. No verso 13, no capítulo 13, verso 1 e verso 2. Verso 1, verso 2. Vai iniciar o desenrolar dessa história. O verso 1, verso 2 diz que então Deus chegou para Moisés. Há um tempo em que Deus se manifestou àquele povo. E quando Deus chega, Deus dá uma ordem, dá uma missão a eles. O verso 2 vai dizer que Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. E eu quero chamar a sua atenção para esse verso 2. Exatamente essa expressão de Deus a Moisés, dizendo: a terra que eu vou dar aos israelitas. Preste atenção, quem daria a terra seria Deus. Não seria o homem que iria conquistar a terra. Seria Deus que entregaria ao seu povo a terra prometida. Mas diante dessa missão, os espias, eles saem para essa missão de espionar, que significa investigar, examinar, avaliar aquela terra que era prometida, a terra que Deus daria ao seu povo. Então a missão era de espiar a terra de Canaã. A missão dos espias era avaliar as condições que aquela terra se encontrava. Se o povo que habitava naquela terra eram muitos ou eram poucos. Se o povo que habitava naquela terra eram fortes ou eram fracos. Se o povo que habitava naquele lugar, aquela cidade era cercada por muralhas ou não. Se aquela terra haveria árvores ou não. Por fim, ainda, Moisés pede aos espias que eles trouxessem uma prova da condição daquela terra. Uma prova que seria o fruto daquela terra. Interessante que foi necessário, o texto vai dizer, logo no início do verso 1, ao decorrer aí, é interessante que o texto vai dizer que então dois espias, dois homens com uma vara, a qualidade daquela terra era tão boa, aquela terra era tão fértil, era algo surpreendente, que quando eles cortam um galho, irmãos, de uva, quem gosta de uva aqui? Coisa boa demais, né? Oh, Senhor, glória a Deus.
Uva é coisa boa demais. Quando cortaram um galinho, não era suficiente o camarada conseguir carregar. Foi necessário 2 homens e uma vara e pendurar aquele fruto sobre a vara. Perceba a grandiosidade daquela terra, uma terra que mana leite e mel. Então, amados, eles trazem sobre aquela vara, diz o texto, um cacho de uva, romãs e figos. E então, após 40 dias que eles passam, a declaração daqueles homens é qual? Diante de Moisés e de todo o povo. Após retornarem, os espias chegam diante de Moisés e de todo o povo e trazem o seguinte relatório. E eu quero aqui com os irmãos observar rapidamente o verso 32. Vamos dar uma olhada lá. O verso 32 diz assim, irmãos: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Preste atenção. Perceba que no capítulo 13, Deus trabalha de uma forma muito singular. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, diante das 12 tribos, eu quero que você escolha e alguns textos diz príncipes das tribos. Outros textos diz líder da tribo. Sendo príncipe ou líder, era para escolher um que representasse aquela tribo. Era aquele homem de confiança da tribo. Era aquele homem que a tribo olhava para ele com honra, com respeito, dando a ele autoridade e poder, sendo o homem que representaria aquela tribo, que a palavra daquele homem seria suficiente, bastaria, que a maneira como aquele homem enxergava a vida seria a maneira como a tribo enxergaria. E interessante que a partir do verso 3, você pode acompanhar aí no capítulo 13, vai perceber que cada tribo das 12 foi levantado um líder. A partir do verso 3 até o 16. Então a direção de Deus a Moisés é: Moisés, escolha um homem, um líder, para representar cada tribo de Israel. 12 tribos, 12 espias. Agora veja bem, meu irmão, enquanto os 10 espias de 10 tribos disseram no relatório: não dá, não conseguiremos, nós somos como gafanhotos perto deles, será uma missão impossível. O verso 30 vai dizer que a perspectiva de 2 tribos de Caleb, e diz que a perspectiva de Josué era uma perspectiva de fé, uma perspectiva de honrar a Deus, honrar a palavra de Deus, honrar a promessa de Deus, honrar ao destino que Deus queria conduzir o seu povo. Então, Josué e Caleb, eles consideram o verso 2, a qual a palavra de Deus confirma: eu vou dar a terra a vocês. Sou eu que vou dar, não é vocês que vão conquistar. Não é pela
seu braço forte, e é sim pelo meu agir, pelo meu manifestar, pelo meu trabalhar. Josué e Caleb, crendo nisso, sabendo que quem daria a vitória seria Deus, eles descansaram no Senhor. Eles então trouxeram um relatório de forma favorável, de forma confiante, de uma forma em que trazia esperança ao coração do povo. Interessante que a Bíblia diz que de toda aquela geração, de todo aquele povo, de toda aquela tribo, as tribos, somente 2 homens pisaram na terra prometida. A Bíblia diz que somente Josué e Caleb conquistaram. Agora pense nisso, raciocine aqui comigo rapidamente. O que é que faz Josué e Caleb ter essa diferença, ter esse diferencial, ser tão diferente dos demais? O que levou Josué e Caleb a conquistar a terra prometida? Pense aqui comigo rapidinho. Todas as tribos e todo o povo não tinham o mesmo Deus? Não era o mesmo Deus a todos? Todas as tribos e todos os povos ali não tinham a mesma promessa. A promessa não era para todos. Interessante que a adversidade não era semelhante a todos. O gigante era grande para todo mundo, irmãos. Era para todos. E o que diferencia Josué e Caleb? Diferencia que Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude de fé. Ao invés de agirem de acordo com as circunstâncias, eles decidiram agir de acordo com a palavra de Deus. Quando você ficar na dúvida entre as circunstâncias e a palavra de Deus, tome a palavra de Deus em seu coração, porque ela te garante a vitória. Ela vai te levar, vai te conduzir, te levar para bons caminhos, caminhos de paz, caminhos de descanso, caminhos que vão te levar a algo novo da parte de Deus. A palavra então diz aqui que embora as circunstâncias aos espias declarava a eles, dizendo: vocês não vão conseguir, desistam, vocês não vão conquistar, desistam, vocês não são fortes suficientes, vocês serão derrotados. Por outro lado, Deus dizia ao coração deles, dizendo: vocês não estão só, vocês vão conseguir, vocês vão conquistar, vocês vão ser vitoriosos, apenas creiam, apenas creia. Se Deus fizesse uma prova, um teste com você nesta noite, e te convidasse a entrar num ringue para lutar contra Mike Tyson, qual seria a sua reação diante dessa missão? Se Deus falasse para você: vai ter luta, vai ser difícil, a adversidade é grande, vai ser, mas confie em mim, porque no final você vai vencer, você vai sair daí vitorioso. Qual seria a sua reação? Como você reagiria diante disso? Ao você olhar para o Mike Tyson e ver aquela cara brava, que dá até medo, hein, irmãos? Você olharia para as circunstâncias e deixaria aquilo penetrar no seu coração?
Ou você deixaria que a voz e a palavra e a direção de Deus governasse a sua vida? É exatamente isso que ocorre na vida dos espias. Josué e Caleb se agarram na palavra de Deus. Algo que eu e você precisamos nesses dias difíceis, se agarrar na palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A expectativa de Deus é que eu e você possamos reagir diante da vida, mas em fé, de fé em fé. A Bíblia diz que a fé, o que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dar uma definição lá. Mas a fé também é a capacidade de ignorarmos as circunstâncias, de não darmos ouvidos às circunstâncias e permanecermos somente na palavra de Deus. Enquanto os 10 espias, eles voltam focados nos problemas e nas circunstâncias, após 40 dias, eles retornam, amados, mais preocupados, focados nos problemas, naquelas circunstâncias, nas adversidades. Josué e Caleb, eles também retornam, mas focado naquilo que Deus falou ao coração deles, naquilo que Deus já tinha declarado, nas promessas do Todo-Poderoso. Os 2 espias creram em Deus. Josué e Caleb exerceram a fé. Josué e Caleb conseguiram enxergar o invisível. A Bíblia diz que fé, então, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que não se vê aos olhos naturais, porque se enxerga sim com os olhos espirituais, se contempla. E Josué e Caleb conseguiram enxergar além. Enxergar o quê? A ação de Deus, o manifestar de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Deus trabalhando, pelejando e os levando a triunfar, entregando aquela terra prometida ao seu povo. Interessante que Josué e Caleb, então, eles fixam os seus olhos não naquilo que é natural, não naquilo que os olhos podem ver, mas sim naquilo que os olhos não veem. Você pode dizer aí ao seu irmão, diante das lutas, diante das crises, se agarre na palavra de Deus. Se agarre na palavra de Deus. Não se agarre naquilo que teus olhos podem ver. Os nossos olhos nos enganam. Os nossos olhos nos levam por caminhos tortuosos, errôneos. Nos fazem tomar decisões erradas. Mas a palavra de Deus não. Ela nos abençoa. E nos leva para caminhos abençoados. Josué e Caleb, então, eles se posicionam. Logo já vou trazer algumas aplicações aqui, irmãos, rapidinho. Só para a gente recapitular aqui e dar uma olhada de modo geral. Mas Josué e Caleb se posicionam. Eles tomam uma decisão. Eles, de alguma forma, eles reagem diante das dificuldades, diante dos desafios, a tal ponto que quando os espias chegam e declaram a todos e dizem, olha, nessa terra só tem gigante. Me parecia que Josué e Caleb olhou para eles e disse, e aí, o que isso tem a ver? O que isso vai mudar a nossa história?
Se Deus decidiu nos dar a terra, tendo gigante ou não tendo, a terra é nossa, a terra é minha, é sua. Deus já prometeu. Josué e Caleb estavam nessa perspectiva. E observe comigo o verso 7, 8 e 9. Números 14. Avance um capítulo, irmãos. Números 14, versos 7, 8 e 9. Olha a posição de Josué e a posição de Caleb. Verso 7 vai dizer assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Perceba algo aqui nesses versos 7, 8 e 9. A perspectiva de Josué e Caleb. Eles estão conseguindo vislumbrar e enxergar a promessa, o que Deus faria na vida deles. Eles estão conseguindo enxergar a concretização daquilo que Deus faria e se manifestaria, enquanto os demais não estavam visualizando, vislumbrando. Os demais estavam olhando para as lutas, para as dificuldades. E interessante, irmãos, que ao ver isso, não creio que os 10 espias foram para essa missão desejosos. Não foram para essa missão desejosos em falhar, em sucumbir, em chegar, não, vamos para essa missão, mas vamos retornar com um relatório negativo. Vamos dizer para eles, não, imagina, não vamos lutar não vamos pelejar não. Não acredito que eles chegaram e foram para essa missão de 40 dias com essa perspectiva. Algo aconteceu no meio do caminho que mudou o coração deles. Algo aconteceu que penetrou no coração deles e mudou o espírito deles. Alguma coisa ocorreu. E irmãos, a Bíblia diz que pelo fato deles não olharem para aquela situação em fé, não honrar a Deus, não contemplar a direção, a palavra e as promessas de Deus, a Bíblia diz que Deus então julgou os 10 espias. A Bíblia diz que algo ocorreu sobre a vida deles. Deus então fulminou os 10 espias. E sabe o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que diante das circunstâncias, o que mais Deus espera de mim e de você é que nós olhemos para ela com os olhos da fé. Que nós olhemos para as adversidades da vida com os olhos espirituais. O fato de não usarmos os olhos da fé redundou nisso, num caminho de morte, num caminho de destruição. Os 10 espias desconsideraram a promessa que Deus daria a terra ao seu povo. Então, por desconsiderar a palavra de Deus, o que ocorre? Oséias, capítulo 4, verso 6, diz o quê? O meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo sofre porque desconsidera as minhas palavras. O meu povo padece
porque não considera a minha direção. E é exatamente isso que ocorre na vida dos 10 espias. Embora estamos falando aqui dos 10 espias, e esse texto fala muito sobre a fé de Josué e Calebe, eu quero olhar aqui rapidamente 3 pontos, e a gente observar aqui o que é que fez com que esses 10 espias viessem a fracassar diante desse projeto de Deus. Para que eu e você possamos aprender, para que eu e você possamos olhar para o ano de 2021, que talvez eu e você nós enfrentemos, ou vamos enfrentar grandes desafios. Mas como é que nós vamos enfrentar? Como eu e você vamos olhar para o nosso amanhã, para o nosso futuro, para o ano que nos aguarda? De que maneira? É nesse sentido que eu quero pensar aqui, e eu te convido a ficar no verso 33. Números 13, verso 33. Números capítulo 13, verso 33. E a partir desse verso, nós vamos pensar 3 lições aqui rapidinhas, e para Deus nos abençoar e abençoar o nosso coração. A primeira coisa que eu vejo nesse verso 33, ele vem falar algo muito interessante. Como os espias se enxergavam. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse verso 33 é como os espias se enxergavam diante das circunstâncias, diante das lutas, diante das adversidades. A primeira coisa que eu aprendo é a imagem, a autoimagem que esses espias tinham. E o verso 33 vai dizer assim: também vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os espias, eles olhavam para aquela situação e se enxergavam como gafanhotos. Olha a maneira como eles se enxergavam diante daquele cenário, diante da grandeza do inimigo, da força do inimigo, das condições que o inimigo tinha e apresentavam. Eles olhavam para aquele cenário e diziam: não vai dar, vamos perder, não somos nada diante deles. Os espias olhavam para toda aquela situação, mas olhavam de uma maneira errada, equivocada, errônea. Os espias olhavam na perspectiva de uma ordem natural, ao invés de olhar para aquele cenário com os olhos da fé, de um olhar sobrenatural. Os espias, embora estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, debaixo de uma promessa, os espias estavam assegurados por Deus: eu vou derramar favor, eu vou derramar graça sobre vocês, eu serei contigo, eu abençoarei a vida de vocês, vocês não estarão sós, eu estarei com vocês. Embora eles estavam já assegurados com a palavra de Deus e seguro dos recursos celestiais, os espias que deveriam dizer: nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos ganhar esta batalha. Perceba o que eles dizem. O verso 33 vai dizer que a palavra final deles era o quê? Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto.
E assim também o éramos aos seus olhos. Embora eles tinham toda a promessa, toda a palavra de Deus assegurando, eles ainda se sentiam pequenos, eles ainda se sentiam diminuídos, eles se sentiam como gafanhotos. A maneira como eles olhavam para eles eram essa. Mas enquanto eles estavam se auto-olhando assim, a autoimagem, Josué e Calebe olhavam para Deus e se enxergavam em Deus. Enxergavam a sua identidade em Deus. Logo eles não se viram como gafanhotos e não se diminuíram de tal maneira. Agora, os demais espias olhavam para as circunstâncias e se enxergavam como as circunstâncias declaravam. Os espias estavam se diminuindo, se menosprezando e dizendo: nós somos como gafanhoto. Uma das coisas que eu e você nós precisamos fazer quando enfrentamos lutas, dificuldades e crises é ajustar o nosso foco. É ajustar a maneira como nós enxergamos as situações. É tendencioso na crise a nossa visão embaçar, não enxergarmos corretamente. Diante de uma tempestade, diz a palavra de Deus que Jesus foi aos seus discípulos andando sobre o mar, mas como era uma noite escura e eles estavam cheios e temerosos e preocupados, quando eles viram Jesus se aproximando, a primeira impressão, por grande temor e medo, o texto diz que eles viam o quê? Uma assombração. Eles não conseguiram identificar, é Deus aqui conosco. É Deus vindo ao nosso encontro. É Deus querendo nos abençoar. Diz o texto então que os olhos dos discípulos ficaram turvos e não enxergaram a situação corretamente. O texto vai dizer que então os 10 espias estavam com os seus olhos desfocados. Não conseguiram enxergar Deus no processo. Deus trabalhando, Deus agindo. E é muito engraçado, irmãos, porque quando a crise ela aumenta e ela cresce e ela fala muito mais alto do que muitas vezes a palavra e a direção de Deus em nossos corações, ela tem poder de transformar coisas. Ela tem poder de mudar até a nossa própria imagem, até a maneira como nós nos enxergamos, como nós nos interpretamos. Interessante que essa ideia traz muito a relação com aqueles, não sei quem, eu sou de uma época, irmãos, que pequenininho, adorava ver desenho. Não sei os irmãos aí. Tem aquele, o Tom e o Jerry, né? Irmãos, tem vários. O meu é desse período, irmãos. E engraçado, porque o que faz, presta atenção nisso, o que faz? Talvez um animal, como por exemplo, presta atenção nisso, um elefante grandioso, que tem uma capacidade de força e de um poder violento, e que se ele soubesse disso, talvez muitas coisas não ocorreriam na sua vida. Mas o que faz, talvez ele diante de um micro
ou um pequeninho rato, ele estremecer e ficar cheio de pavor e medo, ao ponto dele se diminuir em relação a um pequenino rato. Quem tem medo de rato aqui, irmãos? Hã? Ou você está batendo no peito aí? Uma vez eu cheguei em casa, irmãos. Eu cheguei em casa, no meu quarto. Cheguei, fechei a porta. Fui me arrumar. Já era noite, já estava me preparando para descansar. De repente, a janela tinha ficado aberta. Morava, acho que no segundo andar. E ali, não sei, tem umas baratas voadoras, né, irmãos? E ela conseguiu entrar e ficou escondidinha na cortina. E quando eu fui dar aquela ajustada assim na janela e na cortina, ela saiu voando no quarto. Vou falar para os irmãos, né? Tem homem que não confessa aí, mas Deus sabe. Deus sabe. Na hora que a barata chega ali, grita para a esposa: amor. É ou não é? Tem questões que vêm, geram e produz medo no nosso coração. Tem questões que parece que há uma inversão de valores na nossa vida. Ao invés de a gente dominar, a gente é dominado pelas circunstâncias. Ao invés de a gente exercer o poder que há em Cristo Jesus, que Ele já nos deu, parece que as circunstâncias começam a dominar e nos enfraquecer e nos fazer enxergar que nós somos pequenos e semelhantes a um gafanhoto. E assim o povo se encontrava, diz o texto. Diz o texto que o medo que eles tiveram ao olhar para aquela terra e encontrar gigantes foi tão grande que eles não conseguiram enxergar pelos olhos da fé. E o medo tem essa capacidade, amados. O medo tem essa condição de nos cegar. Agora preste atenção, a palavra de Deus diz que na presença de Deus, quando nós estamos diante do Deus perfeito, do perfeito amor, que Ele é amor, a palavra de Deus diz que no amor, Deus, Ele lança fora todo medo, Ele retira de nós. Eu não sei como você está olhando para 2021, mas eu quero dizer para você que se você se aproximar de Deus, se você chegar diante daquele que criou todas as coisas e que tem todo o poder de recriar e tem todo o poder de dar uma ordem e diante dessa ordem tudo cessar, esse é o mesmo Deus que vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida, da sua história e vai te conduzir para caminhos de paz e tranquilidade. E 2021 nós não seremos governados pelas circunstâncias. Nós não seremos governados por aquilo que nos cerca. E sim, pela palavra e pela direção de Deus em nossas vidas. Então, interessante que a presença de Deus foi tão forte e impactante na vida de Josué e de Calebe, que eles olharam para aquela situação com os olhos espirituais e enxergaram Deus em movimento, Deus agindo. Eles não foram abatidos, eles não se enxergaram como gafanhotos, eles não se olhavam como gafanhotos, mas aqueles que permitiram as circunstâncias adentrar e governar, diz o texto, que a imagem que eles tinham era que eles eram como gafanhotos.
Essa é a primeira questão que o verso 33 vai dizer, que os espias, eles se enxergavam como gafanhotos. A segunda questão que o verso 33 ele vem dizer também, que os espias, embora eles se enxergavam como gafanhotos, eles olhavam para as circunstâncias com grande dificuldade. O verso 33 inicia dizendo que eles viam naquele cenário grandes gigantes. É assim que está no seu texto? O verso 33 diz aí que eles também viam naquele lugar gigantes. Sabe o que eles estão querendo dizer? Em outras palavras, eles estão dizendo: ó, Moisés, o problema é grande. Embora o desejo é de conquistar, mas o problema é maior. Não sei se você já se relacionou, já esteve perto de alguém que, quando você se dispõe e coloca numa roda, vamos conversar para encontrar uma solução, e parece que a pessoa não vê solução. Tem gente assim pertinho de você, que ao invés de encontrar solução, traz mais problema. Ao invés de encontrar um escape, parece que a coisa fica mais nebulosa depois que você compartilha e fala. A coisa fica mais tensa. E é exatamente isso que acontece. Diz aqui que eles vieram com um problema. Agora, preste atenção nisso. Embora os espias estavam trazendo um problema, em nenhum momento do texto você vê Deus se preocupando com esse problema. Você não vê em nenhum momento Deus olhando para aquela situação como os espias estavam olhando. Enquanto os espias estavam olhando os gigantes, Deus estava olhando para aquele cenário e dizendo: vocês vão conquistar, vocês vão tomar posse, vocês vão chegar naquela terra que mana leite e mel, e é lá que eu vou abençoar a vida de vocês. Enquanto os espias focavam-se nos problemas, Josué e Caleb estavam focados nas oportunidades que Deus estava produzindo na vida do povo. Deus não deu importância àquilo que aqueles 10 espias estavam dando importância. Ou seja, meu irmão, às vezes a gente chega diante de Deus com problemas que para Deus não é importante. Entenda isso. Entenda isso. Talvez você chegue com tanta dificuldade e diz: Senhor, isso não dá para acontecer porque existe essa situação. A minha vida não vai para frente, isso não ocorre porque tem alguém me segurando, alguém travando, situações ocorrendo. Para Deus nada é significativo, tão importante. Para Deus uma palavra, uma ação, um agir. Ele realiza, Ele faz. Enquanto os espias estavam levantando problemas, Deus queria que eles contemplassem aquele cenário com os olhos da fé. As oportunidades que Deus estava produzindo na vida deles de conquistar, de alcançar. E muitas vezes, amados, a gente não alcança, a gente não conquista, porque a gente acha que a vida ela vai ser tranquila, mansa, serena. A gente quer água com coco. A gente quer porta aberta, mas não quer lutar para atravessar a porta. A gente quer conquistar a terra prometida, mas não quer se esforçar para conquistar. A gente quer tudo de maneira tranquila. A gente quer ser tratado diante de Deus como um bebê. E Deus está dizendo: olha, lute, batalhe, faça a sua parte, conquiste. Interessante que diante desses desafios,
é onde há desafio, aonde há essas oportunidades divinas. Irmãos, olhando para a Bíblia e o Antigo Testamento, diz a palavra de Deus que a nação inimiga se levantou contra o povo de Deus por um período, e lá existia um gigante chamado Golias. E diante desse gigante ele declarava ao povo, e ele conclamava se existia algum homem em condições de enfrentá-lo. Interessante que naquela época, quando duas nações não se enfrentavam, uma forma de guerrear e de batalhar é cada nação levantar um homem representante, e este homem lutaria com um outro homem que representasse a outra nação, e nesse duelo quem ganhasse seria vitorioso, tomaria posse do povo, dos bens, da terra. E diz a palavra que o povo de Deus se afrouxou. Ninguém olhava para aquela situação como uma situação de oportunidade. Ninguém se dispunha, ninguém ia diante de Golias. E diz a palavra que então Davi, ele chega naquele ambiente e chega com o propósito de apenas levar alimentos aos seus irmãos. E ouvindo e tomando ciência daquilo que estava ocorrendo, ele se dispõe, ele diz: eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou batalhar. Quem é esse incircunciso se levantando contra o povo de Deus? E diz a palavra de Deus que ele então se dispõe, e diz a palavra de Deus que ele vai diante do Golias na força e no poder de Deus, e ele vai diante da direção que o Senhor estava dando em seu coração. Ele vai diante de uma palavra que Deus estava projetando no seu interior, a tal ponto que todos contemplaram o que Deus fez naquele dia, através da vida de Davi. Interessante que essa oportunidade, essa vitória, o levou a patamares maiores. A palavra de Deus diz que então Davi, ele venceu aquele gigante, ele venceu aquilo que afrontava o povo de Deus, aquilo que trazia temores, aquilo que trazia medo ao coração do povo de Deus. E talvez nessa noite, eu não sei, nesse fim de ano, talvez haja coisas ou situações ou questões que está trazendo temores, trazendo inquietação à sua alma. E a palavra de Deus está dizendo a você: fique firme, segure mais um pouco, aguenta firme, eu sou contigo, eu vou dar a vitória a você. Permaneça na palavra, na presença, na obediência, e eu vou te ajudar, eu vou te dar a vitória. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Se Deus está dando a palavra e a direção ao nosso coração, se essa é uma porta que está se abrindo, se essa é uma oportunidade que Deus está gerando sobre as nossas vidas, vá em frente, avance, lute. A terceira coisa que eu percebo no texto, no verso 33, e a gente já vai concluir, irmãos, é que algo ocorre na vida dos espias, dos 10 espias. Fora a primeira questão em que os espias, eles se imaginavam e se olhavam como gafanhotos. A segunda questão, que os espias olhavam e fixaram seus olhos nos problemas.
A terceira questão aqui é que os espias, e assim ocorre normalmente, viu, irmãos? Normalmente quem se vê de maneira errada, quem se olha de maneira errada, acredita também que os outros assim o vê. Entendeu isso? Se você se enxerga de maneira errada, assim você vai entender que todos estão te enxergando dessa maneira. É ou não é? Você já reparou aqui, ó, vou fazer só um paralelo rapidinho, nós já voltamos para o texto aqui. Embora esses tempos atrás aí, festa de casamento é coisa boa, né, irmãos? Quando a gente vai para festa de casamento, a gente não vê a hora de terminar para comer o lanchinho, né, irmãos? A bênção. Mas falar uma coisa aqui para você. Quando você sai de casa, você quer sair de casa bonitinho, arrumado, nos trinques. Você escolhe o melhor perfume. Você, né? Mas de repente, um botão da camisa estourou. Mas você tem que usar aquela camisa, você tem que ir. Qual é a sensação que fica na festa do casamento? Hã? Nossa, parece que todo mundo está vendo o botão que estourou, não está ali. As mulheres então, irmãos, nem vou tocar no assunto aqui, senão a mulherada gosta de se arrumar, né, irmãos? A coisa tem que ficar perfeita, né? E se não sai perfeito, parece a sensação, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber, todo mundo vai ficar olhando para aquilo. É alguma coisa que não combinou, é a maquiagem, é um trem aqui, outro ali e tal. Preste atenção no que o texto está dizendo aqui, irmãos. Preste atenção nisso. Ele está dizendo que assim os espias se enxergavam. O verso 33 diz assim: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Agora preste atenção nessa reta final do verso. E assim também éramos aos seus olhos. Preste atenção nisso. Os espias estavam declarando a Moisés e a todo o povo, dizendo assim: gente, eles nos veem como gafanhoto. Ou seja, os espias, eles achavam que o povo inimigo estavam enxergando eles como gafanhotos. Agora preste atenção nisso, veja isso. Você acha que os espias, quando foram espiar aquela terra, 40 dias, você acha que eles fizeram uma pesquisa de mercado para saber como que aquele povo olhava para eles? Deu tempo de fazer isso? Era possível fazer isso? Não. Você acha que os espias foram até os inimigos para perguntar e dizer assim: gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, como é que vocês nos enxergam? Como é que vocês nos veem? Interessante que se os espias fossem vistos por aquele povo, eles seriam mortos. Não teria outra alternativa a não ser matá-los. Então, os espias não poderiam ser vistos durante os 40 dias. Mas, como eles se viam como gafanhotos, eles também acreditavam que os inimigos os viam também como gafanhoto. E às vezes, irmãos, é assim que ocorre, a maioria das vezes. A maneira como nós nos enxergamos, nós acreditamos que o outro nos enxerga. A maioria das vezes, como nós nos vemos, assim nós entendemos que o mundo nos vê, que o próximo nos vê. Às vezes há pessoas à nossa volta que não reconhecem o nosso devido valor, não reconhecem o nosso devido potencial, não vê as suas qualidades.
E às vezes a gente começa, pelo fato de não enxergarem e não verem, a gente começa a entender, não tem valor. Acho que eu não tenho muito potencial para isso não. Eu acho que eu não tenho muitas condições para essa área não. E eu começo a me diminuir, a me minimizar. E o texto ele vai dizer que então eles olhavam para aquele cenário, acreditando que o inimigo olhava para eles como eles se fossem gafanhotos. Interessante que aqui há um problema de identidade. Parecia que esse povo aqui se perdeu na identidade em relação a Deus. Eles já não se enxergavam mais. Quem nós somos? Quem somos diante de Deus? Quem você é diante de Deus? A Bíblia vai dizer que eu e você e toda a humanidade é a imagem e a semelhança do nosso Senhor. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos amados por Deus. E, amados, não há outra identidade, não há outro DNA em nós a não ser este, a não ser essa. E a Bíblia diz que chegou um momento em que o povo de Deus se perdeu de tal maneira que eles ficaram desesperançosos, ficaram perdidos e sem chão, ao ponto de começarem a ouvir, dar ouvidos a outras vozes. Mas o Deus Todo-Poderoso se levantou para declarar a eles: gente, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. A palavra está dizendo que Deus é que sabe a nossa verdadeira identidade. Às vezes eu posso perder a minha identidade. Às vezes pessoas possam não enxergar a verdadeira identidade que há em mim. Mas olhe para Deus. Deus sabe. Deus sabe quem você é. Deus sabe a sua verdadeira identidade. Salmos 139, verso 1. Vamos abrir lá e nós vamos encerrar aqui, amados. Salmos 139, verso 1. Cento e 139, verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Sabe o que a palavra está dizendo? Deus te conhece. Deus, Ele sabe a verdadeira identidade em você. Às vezes, diante das dificuldades, das lutas, das adversidades, talvez de alguma forma a gente pode até se perder durante a jornada, se perder diante das batalhas. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: se você se voltar para Ele, se você se aproximar do Deus Todo-Poderoso, Deus vai resgatar aquilo que você perdeu. A sua verdadeira imagem, quem você é, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nessa noite eu quero te convidar, estamos no fim do ano, o ano já está se findando, e a grande pergunta é: como nós vamos entrar neste ano? Há dois caminhos que o texto nos apresenta. Ou você entra este ano, esse início de ano, e viva este ano de 2021 pelos olhos da fé, contemplando aquilo que Deus tem para a sua vida, as promessas,
a palavra de Deus e permitindo a palavra te governar e dar direção a você, ou nós vamos sucumbir, nós vamos nos render às circunstâncias. E a palavra de Deus diz que as circunstâncias, ela age de tal forma a semelhança de Satanás, para matar, roubar e destruir. Mas aquilo que Deus veio realizar e veio fazer em nossas vidas, veio para nos dar vida e vida abundante. Então o convite de Deus nesta noite, e o convite que Deus está fazendo ao seu coração é: entre este ano mais próximo de Deus, firmado na palavra de Deus, agarrado com Deus, dizendo: Senhor, controle a minha vida, controle o meu ser, controle o meu coração, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, seja como lâmpada para os meus pés, em meio às escuridões da vida, ilumine os meus caminhos, e certamente Deus vai te abençoar, certamente Deus vai ser contigo, certamente Deus vai te dar recursos, vai te dar, vai abrir portas, vai fazer aquilo que você não pode fazer, porque é promessa de Deus, é a palavra de Deus. Deus disse ao povo: eu vou dar a terra a vocês, não é vocês que vão conquistar, mas é eu trabalhando, eu agindo, eu me manifestando, que vocês vão conquistar. E se nós cremos, nós devemos nos render a Deus, dizer: Senhor, eu não tenho recursos, eu não tenho forças, eu não tenho condições, mas o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, e o Senhor pode fazer tudo aquilo que lhe apraz, e que seja feita conforme a tua palavra. Feche seus olhos, nós vamos adorar ao Senhor, depois nós vamos orar.